Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que sempre gera muitas dúvidas nas pessoas. O que é melhor, se endividar para ter uma casa própria ou pegar esse dinheiro, investir e viver de aluguel? Então hoje eu chamei a Jéssica aqui para trocar essa ideia com a gente, já que ela passa diariamente por essa experiência. Então ela tem um financiamento, vive essa experiência aí diariamente e vai dar a opinião dela, se está sendo bom para ela, se está sendo ruim. E já já a gente volta então para trocar uma ideia. Bom, gente, então sem enrolação, vamos começar nosso papo de hoje. Hoje eu vou falar aqui com a Jéssica. E aí, Jéssica, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal do canal? Jéssica, conta pra gente então como que foi essa sua decisão de financiar um imóvel e por que que você não escolheu morar de aluguel ou continuar morando com seus pais? Então, na verdade, a minha decisão de financiar um imóvel é mais por uma base familiar mesmo, né? Eu cresci em uma família bem humilde e o meu pai e minha mãe sempre tiveram em mente que você investir, você ter um benefício na sua vida de trabalho, assim, o fruto do seu trabalho era você ter um imóvel. Então, eu já cresci com esse pensamento que eu precisava trabalhar e ter a minha casa. E aí, conforme eu fui trabalhando, me formei e tudo mais, eu fiquei com bastante foco, assim, de ter a minha casa, porque eu ia conseguir deixar ela do meu jeitinho, porque o aluguel, ele não dá essa possibilidade de você reformar e deixar do seu jeito, né? Você aluga ali um espaço que ele já tá no formato que o dono, né, o dono do imóvel, ele já deixa daquele jeito, então você vai morar ali e não pode fazer grandes mudanças. Então, a minha ideia era ter algo que era meu, pela sensação mesmo de ser algo que é meu, e também porque eu ia conseguir deixar do meu jeito. Aí a minha decisão foi baseada nisso mesmo. Mais uma coisa de família, assim, você precisa investir dentro do seu imóvel. E aí, financeiramente, você acha que é uma boa escolha? Como que tem sido para você essa parte financeira? Na verdade, tem 3 anos, vai fazer 3 anos que eu tô no financiamento mesmo, né? Comprar o imóvel, no meu caso, foi um apartamento, ele é uma corrida assim bem cansativa, na verdade, porque tem a parte de que você paga desenvolvimento de obra, então você nunca para de pagar. E na verdade, o valor que você financia ali, ele é um valor X, mas que no final você acaba pagando muito mais, que é um juros muito alto, né? Então, a palavra-chave para isso é que é bem cansativo, na verdade. É um sonho que, na verdade, que você só vai conquistar no final, né? E aí, para chegar em tudo isso, é bem cansativo. Você acaba gastando muito dinheiro. Galera, lembrando que em situações de alta de juros, né, como a gente vive hoje com uma Selic muito alta, tem toda uma questão de que as parcelas que ela vai pagando acaba não diminuindo tanto o saldo devedor. E hoje eu trouxe aqui pra gente a planilha do canal do Bruno Perini, onde ele comparava, né, de forma imparcial as vantagens de você financiar e as vantagens de você comprar um imóvel. A gente vai perguntar alguns dados aqui da Jéssica e a gente vai tentar chegar então num consenso aí se financeiramente vale mais a pena ela comprar ou alugar. Lembrando que ela comprou o apartamento dela via Minha Casa Minha Vida. Qual que foi, ô, Jéssica, o valor total então da sua compra inicial? O Qual que foi o valor, valor o do valor do imóvel? imóvel, quando comprado, foi de 213 mil. 213 mil. Aí nesse valor então não entra a taxa de obra, não entra o desenvolvimento de obra, o que você vai pagando antes de fato pegar as chaves, né? Não, aí esse valor, a única coisa que eu utilizei para abater esse valor foi o FGTS, que você consegue abater, e Que entrou como aí entrada então. isso ele conta como entrada, e aí só após você receber as chaves, que aí você começa a pagar o financiamento, que aí já começa a fazer o abatimento nesse valor. Certo, então de fundo de garantia você lembra quanto que você deu? Mais ou menos uns 23 mil. De recurso próprio, acho que foi mais ou menos uns 11 mil, porque tinha 5 de entrada e aí a construtora parcelou o restante Outros até 6 mil, isso, até que eu mais ou menos. começasse a pagar o desenvolvimento. Tá. Então ela deu, no caso, uma entrada de 34 mil, com o imóvel custando 213 mil. A taxa de juros ao mês, você consegue calcular isso hoje em dia ou você A não minha sabe taxa de mais? juros era de 7,6. Bom, a taxa de juros do contrato dela a gente não consegue ter certeza se ela vai permanecer 7,6% até o final, independente da taxa de juros do país. Mas então vamos considerar que ela paga uma taxa de 7,6%, que já seria uma taxa boa, né? Dificilmente a gente conseguiria financiar um imóvel a 7,6%. Né? Mas aí teria que dar uma olhada no contrato dela, se todos os meses que ela paga, de fato, quanto que diminui do preço do saldo devedor, né? Deixa eu abrir uma outra aba. Porque é aquela história. Digamos que ela comprou um imóvel a 213 mil. Então, o saldo devedor da Jéssica no primeiro mês é 213 mil.
Se ela estiver pagando uma taxa de 12% ao ano, de 12,68% ao ano, por exemplo, que não é o caso, mas só para efeito de exemplo, ela teria um juros então mensal de 1%. Ela tem 213 vezes 1%, que daria 2.130. Se ela paga uma parcela de R$ 2.500, por exemplo, então, de fato, ela estaria pagando R$ 2.500, mas 2.130 estaria sendo juros. Então, do valor principal, ela estaria quitando apenas R$ 370. Ou seja, aqui é o mês 1. No mês 2, ela teria um saldo devedor de 213 menos 370. Então, no segundo mês, ela teria ainda um saldo devedor de 212.630. Se a taxa se repetisse a 1%, esses juros seria um pouquinho menor que o anterior, R$ 4,00 a menos, de 2.126. Ela pagaria outra parcela de R$ 2.500, só que o principal que ela estaria pagando seria um pouquinho maior, seria R$ 373. Então, a princípio, a gente já tem essa desvantagem do financiamento versus o aluguel, porque nesse momento aqui, ela não está pagando aluguel, o imóvel é dela, porém ela está pagando R$ 2.126,30 de aluguel do dinheiro que o banco antecipou para ela conseguir financiar o imóvel. Lembrando que ainda tem outras desvantagens, né? Você fica preso, você não tem a liberdade para você alugar em outro lugar, dependendo da idade que a pessoa tem, que financiou o imóvel. Se ela precisar morar em outro lugar, se ela tiver uma oportunidade profissional em outro lugar, ela meio que está presa no lugar que ela mora, a menos que ela alugue aquele imóvel dela e alugue em outro lugar com esse dinheiro que ela pegou do aluguel. Então seria uma manobra muito mais difícil do que se você simplesmente morasse de aluguel e simplesmente entregasse essa casa e fosse morar no lugar que é mais perto do seu trabalho, ou de repente você tem uma oportunidade em outro estado, em outra cidade. Então, são todos os pontos que a gente tem que considerar. No seu caso, Jéssica, quanto que você paga de parcela por esse imóvel que custou 213 mil? O meu parcelamento, meu financiamento ele começou em 1.350, mas tem os reajustes. Então, hoje eu pago por volta de 1.380. Bom, então a taxa dela é de 7,66, é isso? Isso, 7,66% ao ano. Lembrando que é uma taxa excelente, né? A taxa básica de juros do Brasil é de 12,25. Então, provavelmente seria bem difícil, né? Acho que diria que seria impossível você conseguir uma taxa de financiamento de 7,66 ao ano. E mesmo assim, com uma taxa muito diferenciada, a gente vai fazer todos os cálculos aqui para ver se realmente vale a pena o financiamento da Jéssica. O prazo 360 meses, que é de 30 anos, né? Uhum. Os corretores, eles priorizam um prazo maior possível para que o cliente tenha um poder de financiamento maior. A taxa é 7,66 ao ano, que vai dar uma taxa de juros mensal de 0,62. Então, o total de pagamento ao final de 360 meses dela seria 379 mil, o total de juros seria de 200 mil reais e o total de amortização seria de 179 mil, né, que é o saldo dos 213 menos os valores de entrada que a Jéssica pagou inicialmente. Então, o total pago no imóvel, nesse caso, daria R$ 379.318. Vamos para a outra parte, então, que é alugar ou financiar. A quantidade investida seria o valor que ela deu de entrada, que seria R$ 34 mil. Ela não comprou a casa, sobrou R$ 34 mil para ela. Bom, então a gente sabe que quando a gente vai financiar um imóvel, a nossa capacidade máxima de pagamento de parcela é de 30% da nossa renda mensal. Bom, então, Jéssica, desconsiderando esses 30%, com o valor que você ganha no seu trabalho, qual seria o seu poder máximo de investimento? Aí eu investiria todo o valor que eu utilizo hoje com moradia, que no caso seria mais ou menos uns R$ 2.000. E hoje você tem uma parcela de 1.380, é isso, 1.380. Né? Ela tem uma capacidade de aporte de R$ 2.000 e um valor de aluguel de 1.380. Ou seja, como ela paga esses 1.380 de aluguel, desses 2.000 sobra R$ 620 para ela investir todo mês, certo? Rentabilidade dos investimentos no mês, a gente vai considerar os 12,25 da Selic, que seria hoje o investimento mais básico aí da economia, né? Não vamos nem considerar que ela conseguiria uma rentabilidade um pouco maior. Então sobraria R$ 620 para ela aportar todos os meses. A rentabilidade dos investimentos dá mais ou menos 1% ao mês, né? Então vamos considerar que ela fizesse investimentos aí que rendessem para ela 1% ao mês de rentabilidade. Neste caso, galera, ela teria então, ao fim do período de 30 anos, R$ 3.389.165. Esse valor te surpreende, Jéssica? Não, muito. Não imaginava que era todo esse valor. Porque lembrando, galera, que no longo prazo, a mágica dos juros compostos, ela trabalha muito forte, né? Porque assim, você começa a investir hoje. Hoje você investe R$ 600. Com 1%, você tem uma rentabilidade de R$ 6.
Só que no mês que vem você vai investir mais 600, vai ficar com 1.206, e aí você vai ter uma rentabilidade não de 6 agora, mas de 12 e alguma coisinha. No terceiro mês você vai fazer mais 600 e a rentabilidade vai sempre aumentando. Isso replicado em 360 meses acaba sendo uma rentabilidade muito grande. A gente sabe também que não é tão simples você manter sempre uma rentabilidade de 1% ao mês. Porém, é o que a taxa de juros básica da economia hoje pagaria numa renda fixa, né? Claro que ela pode também diversificar a carteira com criptomoedas, com ações, com fundos imobiliários. Até os fundos imobiliários hoje têm um provento aí próximo de 1% também. Bom, então a planilha diz o seguinte: consegue financiar? Sim. Por que a planilha fala isso? Porque a capacidade de aporte dela é maior do que o valor de aluguel. Ela consegue financiar? Consegue. Qual que é o reajuste anual do imóvel? Porque o imóvel também vai se valorizar ao longo do tempo. Vamos colocar que o imóvel se valorize 5% ao ano. Se você adquirir um imóvel por 230 mil reais, 213 mil reais, esse imóvel ele vai se valorizar todos os anos. Então, no final, se a gente considerar uma taxa de 5% de valorização anual, no final desse período de 30 anos, o seu imóvel estaria valendo 876 mil reais. Sim. Porém, com investimentos, você teria 3.389 mil reais, que é um valor 3 vezes maior do que o valor do imóvel. Claro que esse reajuste anual também pode ser maior do que 5%. A gente pode considerar 6%, que já iria para 1.154.000. Porém, a planilha continua mandando alugar. Financeiramente, acaba sempre pendendo para o lado do aluguel. Até porque tem a questão da depreciação do imóvel mesmo, né? Que tem as manutenções, então Exatamente. Quando vou gastar também. ao fim de 30 anos, na verdade, a partir dos 7 anos, essa sua casa já começa a ficar um pouco mais envelhecida, né? Sim. Você vai precisar fazer diversas manutenções e são valores assim que são passivos, né? Então o imóvel ele acaba sendo um passivo, né? Que é alguma coisa que tira dinheiro do seu bolso e não coloca no seu bolso. Então vamos para uma outra situação. A Jéssica pegou todo o valor que ela tinha de 34 mil e deu na casa, então agora não tem mais nada para investir. A capacidade de aporte dela continua sendo 2 mil. As prestações do financiamento passam a ser 1.607, né? A gente percebeu que esse financiamento dela tem aumentado. Então, mantendo a capacidade de aporte de 2 mil, né? Caso ela fique 30 anos aí sem aumentar o salário, sem conseguir ganhar mais dinheiro, sem conseguir fazer outras coisas, ela teria apenas 392 de capacidade de aporte, né? Na verdade, ela tem uma capacidade de aporte de 2 mil, porém ela paga 1.607 no financiamento, vai sobrar 392. Mesmo sobrando somente 392, mesmo considerando aqui uma parcela um pouco maior, já que hoje é 1.380, ainda assim, conseguindo uma taxa de 1%, ela teria no final desses 30 anos 1.373.443 e o valor pago no imóvel teria sido 379.318, né? Então, com todo os juros aí, com esses juros que é muito baixo, de 0,62, esses 213 mil do valor do imóvel dela teria sido no final 379 mil, estaria valendo 1.154.000. Isso a gente já considerando que todos os anos ele vai valorizar 6%, que a gente sabe que também não é tão simples assim, né? Eu consideraria aqui só 5%. Então, vale a pena financiar? Não, porque ela teria um retorno dos investimentos maior do que a valorização total do imóvel. Essa planilha ela faz um cálculo em cima da tabela SAC, lembrando que o regime de juros da Jéssica é de tabela Price, então ela começa pagando um pouco menos, porém ele vai aumentando aos pouquinhos e essa aqui iria diminuindo, né? Então, Jéssica, financeiramente aqui, pelo que a gente falou inicialmente nessa planilha, o que você acha? Você conseguiu entender esse monte de número, pelo menos por cima? Consegui sim entender e aparentemente, né, na verdade, com os dados que você me passa, o financiamento ele acaba não sendo tão vantajoso para o meu bolso, né? Ele me traz um conforto, mas no longo prazo eu não vou ter um resultado financeiro bom disso, né? Bom, pessoal, então o que vocês acham desses números? Onde você acha que eu exagerei aqui com o meu viés de que vale mais a pena alugar? O que vocês acham que a gente poderia fazer diferente? Porque, assim, segundo essas contas dessa planilha, a diferença é muito grande, mesmo que a gente ajude aqui, né? Colocando aqui 6%, colocando aqui que ela deu uma entrada menor do que realmente teria que ser, né? Se você considerar 20% desse valor de 213 mil, o valor de entrada seria 42.600. Ou seja, se ela deu uma entrada de 42.600, a diferença para o investimento dela seria maior ainda, já que ela teria aqui inicialmente 42.600 para investir,
né? Logo ela teria um resultado final ainda maior. Bom, galera, então essas são as nuances, né, de você comprar versus você alugar. Claro que você comprando você tem algumas vantagens, né? Você não tem a correção do GPM no aluguel que você teria todos os meses, mas você também não tem a rentabilidade dos investimentos que você estaria fazendo. Você tem um lugar seu que você pode fazer as mudanças que você quiser, nem todas, né, Jéssica? Porque no apartamento você não é tão livre Tem assim. alguns limites. E quando tem o financiamento, o imóvel ele só se torna seu mesmo depois que você termina de pagar, igual um carro, por exemplo, né? O carro ele fica Exatamente. vinculado ao banco até você terminar. Na verdade, o imóvel ele está no nome do banco, né? O banco ele vai financiar para você, ele te emprestou o dinheiro. Se você em algum momento da vida perder a capacidade de pagar esse imóvel, o banco ele pode tomar de você esse imóvel e colocar esse imóvel para leilão. E a gente vê dessa forma também. O banco é um dos maiores investidores que existe. O banco ele sabe muito ganhar dinheiro em todos os cenários. Ele ganha dinheiro em pandemia, ganha dinheiro em cenário de alta de juros, de baixa de juros. E quando ele tem a capacidade de tomar a casa de alguém para ter para si essa casa, ele não fica com a casa, ele não pega essa casa e aluga, ele não pega essa casa para ele pega essa casa e leiloa num valor até abaixo do valor de mercado dela para vender para outra pessoa. Então, é por isso que, na minha opinião, acaba sendo sempre financeiramente falando, sempre vale muito a pena você alugar do que você financiar. Claro que nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo na vida é financeiro, né? Você também tem sonhos, até porque senão a gente não teria carro, que carro também não é um ótimo investimento. Mas é isso, galera. Conta aqui pra gente o que que vocês acharam dessas análises, o que que vocês já acharam da minha opinião, da opinião da Jéssica. Quer falar mais alguma coisa, Jéssica? Que se você está satisfeita com o financiamento que você fez, se hoje você faria diferente. Eu faria diferente, talvez eu pensando hoje, tendo um pouco mais de conhecimento do que eu poderia ter feito com o dinheiro, talvez eu iria alugar, até porque eu passei por um cenário de roubo, né, perto do meu apartamento, então de imediato eu queria sair correndo, eu não queria mais morar aqui, eu não posso, porque eu tenho um vínculo com o banco que eu tenho que cumprir até o final. Então, talvez por esse cenário que eu fiquei com bastante medo, assim, o aluguel ele se torna bem mais atrativo, né? Até pelos resultados que você me trouxe aí. Mas é tudo uma questão de perfil de planejamento mesmo, né? Financeiro. Cada um sabe da sua necessidade, mas a pessoa que sabe investir, que tem conhecimento, vale muito mais a pena você tentar ganhar um dinheiro com os investimentos mesmo. É claro que também nem todo mundo vai deixar de pagar um financiamento e vai pegar esse dinheiro e vai investir, né? Mas deveria. Hoje em dia o acesso à informação é muito fácil. Você também pode contratar alguma pessoa para te ajudar nessa parte. E o imóvel, outra desvantagem também é a questão da liquidez, né? Então, por exemplo, a Jéssica ela já falou para mim que ela tinha vontade de vender esse imóvel para morar mais perto do trabalho, ou tinha vontade de alugar, porém, se você alugar, tem toda aquela questão do inquilino, né? Nem sempre o inquilino vai cuidar do seu imóvel. Então você fica preso também nessa questão da liquidez, né? Onde você não pode se desfazer desse imóvel com muita facilidade. E então é isso, galera, sobre o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que ficou faltando a gente falar. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Se você está satisfeito com o financiamento que você está pagando? Se você está satisfeito com o aluguel que você está pagando? Se você está morando na casa dos pais para juntar um dinheiro e só depois sair para financiar um imóvel ou para comprar à vista? A gente pode fazer também um outro vídeo falando da diferença de comprar à vista, né? Porque à vista também você teria aquele montante inicial para investir ou para investir na casa, certo? Então é isso. Segue o canal, deixa seu like, bate aí no sininho e até o próximo vídeo.